Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos te adorando e te louvando, porque só o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus a quem adoramos e servimos. Obrigado por Jesus, nosso Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo que sobre nós está sendo derramado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz sábado para todos vocês. Hoje vamos estudar com vocês o tema sobre sejam santos, porque eu sou santo. Este é o tema de Pedro, primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 16. Quando nós decidimos pregar sobre a santidade, não é porque nos consideramos mais santos do que você ou de qualquer outra pessoa. Não, queridos. Como Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores pelos quais Jesus morreu. Mas nós não poderemos negar que Deus exige de você e de mim a santidade dele. Ele dá para você e para mim a santidade dele. Dá para quem pede, dá para quem busca. Mas a santidade que nos é dada em Jesus Cristo nos conserva humildes. E porque entendemos que nós somos pecadores, ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós, ela não domina a nossa vida, porque somos guiados e controlados pelo Espírito Santo, mas existe a natureza pecaminosa ainda em nosso corpo mortal. Até a volta de Jesus existirá a natureza pecaminosa, mas não será desculpa para vivermos em pecados voluntários, em pecados conhecidos, em pecados conscientes. Deus exige de você e de mim a santidade. Ele dá para você a santidade. Portanto, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 16. Porquanto escrito está, sejam santos, porque eu sou santo. Este é um mandamento de Deus. É um mandamento para você. Ao ler este mandamento, que tipo de pensamento vem à sua mente? Alguns raciocinam que o que Pedro escreveu diz respeito aos santos de Deus que viverão no céu, no novo céu e na nova terra. E eles entendem que, obviamente, todos os santos que estarão no céu serão santos. Mas, querido, será que Pedro está falando da vida futura no céu? Ou ele está falando da vida presente, neste período de peregrinação pela terra? De que Pedro está falando? Abra sua Bíblia e vamos ler ainda 1 Pedro capítulo 1 e o verso 14 e o verso 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro não está falando, obviamente, da vida no céu, nem durante os 1000 anos no céu e nem durante a vida eterna na nova terra. Pedro está falando especificamente da nossa maneira de viver aqui, na nossa peregrinação pela terra. E isso está claro aqui no verso 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Está claro isso? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ande em temor, em obediência, em santidade no tempo da nossa peregrinação. Está claro que aqui Pedro está falando da vida que vivemos nesta terra. Queridos, o Espírito Santo está usando Pedro para convencer você e a mim de que precisamos buscar a santidade e desenvolver a santidade durante a nossa peregrinação aqui na terra, antes de Jesus voltar. Muitos são tentados a pensar que a perfeição de caráter é algo exigido somente dos 144 mil.
Porque quando eles leem sobre o caráter dos 144 mil em Apocalipse 14, os versos 1 até o verso 5, eles entendem que eles são irrepreensíveis. Eles viveram uma vida santa, mas, queridos, é uma tentação pensar que isto diz respeito somente aos 144 mil. Mas, será que Deus exige somente deles a vida santa? A santidade também é exigida da grande seara dos salvos. Não só das primícias dos salvos, mas também da seara dos salvos. Esse tipo de raciocínio que argumenta que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus, este é um raciocínio pecaminoso, enganoso e levará milhares para a perdição. Hoje nós vamos examinar o que é requerido, não só dos 144 mil, mas o que é requerido de todos os salvos, das primícias dos salvos e também da grande seara de salvos. Lembre-se que a grande multidão dos conversos da hora undécima, aquela multidão de milhões de homens e mulheres, filhos e filhas sinceros de Deus, que vêm de Babilônia, que saem de Babilônia no tempo do fim, na última hora, por isso são chamados conversos da hora undécima. Eles são sinceros filhos e filhas de Deus que viviam a luz que possuíam. Se não estivessem vivendo a luz que possuíam, não seriam sinceros filhos e filhas de Deus. Então, no momento em que eles entenderem a questão do sábado e do domingo, quando for aprovada a lei dominical, eles então farão a decisão ao lado do sábado. Por quê? Porque já estavam vivendo a luz que possuíam. E agora, ao receberem mais luz, eles abraçam esta nova luz. Por isso eles saem de Babilônia e se unem aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Eles estavam vivendo em pecado, guardando o domingo? Sim, pecado por ignorância. Mas Deus, através de Jesus Cristo, fez uma grande provisão pelos pecados de ignorância. Eu repito, Jesus Cristo fez e faz uma grande provisão a favor dos pecados da ignorância. Isso nós lemos no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 1145, parágrafo 2. É a serva de Deus que escreve. Ela diz assim: Jesus, em seus sofrimentos e morte, fez uma expiação por todos os pecados de ignorância. Quando você peca sem saber que está pecando. Mas Jesus Cristo não fez provisão para a cegueira voluntária. Jesus não fez provisão, não existe expiação para a cegueira voluntária, porque é o pecado de mão levantada, é o pecado consciente. Precisa haver arrependimento do pecado voluntário, precisa haver confissão do pecado voluntário e precisa haver abandono do pecado voluntário. Que ninguém se iluda com o pensamento de que a santidade e a perfeição serão exigidas somente dos 144 mil. A Bíblia diz claramente que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e vamos ver então o verso 14. Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está sendo muito claro aqui através do apóstolo Paulo. Segui a paz com todos. Não sejam briguentos. Não sejam. E segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você busca a santificação, se você está pela graça de Jesus desenvolvendo a santificação, o seu caráter santo em Cristo Jesus, você é aceito por Deus. Meu querido irmão, santidade, ali diz no livro Desejado de Todas as Nações, 388, parágrafo 3, santidade é integridade para com Deus, é a total entrega do coração e da vida à habitação dos princípios do céu. Santidade é integridade para com Deus.
E ainda lemos na revista Sinais dos Tempos, do dia 9 de fevereiro de 1891. Aguardamos a bendita esperança e a gloriosa aparição do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que não estejamos vivos quando Cristo vier em poder e grande glória, pois todos estamos sujeitos à morte a qualquer momento. Mas se somos justos, em harmonia com a lei de Deus, responderemos à voz que chamará o povo de Deus das suas sepulturas e sairemos para receber a imortalidade. É Ellen White que está escrevendo em Sinais dos Tempos, do dia 9 de fevereiro de 1891. É somente os abençoados e santos os que estarão prontos para a primeira ressurreição, pois quando Cristo vier, ele não mudará o caráter. Quando Cristo vier, ele não mudará o caráter. A palavra de Deus declara que deveremos ser achados sem mácula, sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Meu querido irmão, minha querida irmã, na volta de Jesus não haverá mudança do caráter. O caráter com o qual nós morremos será o mesmo caráter com o qual seremos ressuscitados. Por isso, alguns serão ressuscitados na primeira ressurreição para a vida eterna e outros serão ressuscitados na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, para a morte eterna, porque vão ressuscitar com o mesmo caráter. Se morrem odiando, ressuscitam odiando. Se morrem intemperantes, ressuscitam intemperantes. Se morrem na pornografia, ressuscitarão na pornografia. Meu querido irmão, não haverá mudança do caráter. E ainda na Review Herald, do dia 15 de março de 1906, Deus escreveu através da sua serva: Cristo veio a esta terra e viveu uma vida de perfeita obediência, para que homens e mulheres, através da sua graça, pudessem viver também vidas de perfeita obediência. Cristo é o nosso padrão de obediência e é dele que recebemos o poder. E a serva de Deus ainda fala: isto é necessário para a salvação deles. Sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. Está claro? Está claro, meu irmão? Sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. No momento em que você coloca o pé na estrada da santificação, depois de ter sido justificado e salvo por Jesus Cristo, você coloca os pés na estrada da santificação que dura a vida toda. A partir daquele momento, você já é considerado santo aos olhos de Deus, porque você está andando no caminho da santificação. E no caminho da santificação existe o cair e o levantar. O cair e o levantar, o pecar e o confessar o pecado, tudo isso faz parte do processo da santificação. Mas nós não podemos cruzar os braços e achar que nós podemos continuar com os nossos pecados acariciados, com os nossos pecados voluntários, e achar que vamos continuar com eles até Jesus voltar, e então Jesus vai transformar o nosso corpo de mortal para imortal e vai transformar também o nosso caráter? Não! Isso é um engano. Quando Jesus transforma o corpo mortal para imortal, ele não transforma o caráter. O caráter é a colheita da vida. Por isso, meu querido irmão, estamos construindo o nosso caráter. Você constrói o seu caráter com a ajuda de Jesus, com a habitação do Espírito Santo em você. Meu querido irmão, no livro Atos dos Apóstolos, na página 298, parágrafo 3, a serva de Deus diz: a santidade que a palavra de Deus declara que nós deveremos possuir antes de sermos salvos é o resultado da operação da divina graça ao nos submetermos à disciplina restritora, influência do Espírito da verdade. O Senhor repreende e corrige o povo que professa guardar a sua lei. Isto está em Testemunhos, volume 2, 452, parágrafo 2. O Senhor repreende e corrige o povo que professa guardar a sua lei. Por que Deus repreende e corrige a mim e a você? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele nos passa pelo fogo do ourives para nos purificar dos nossos defeitos. Porque Ele nos ama. Ele nos repreende e corrige.
aponta-lhes os pecados e manifesta-lhes a iniquidade, porque deles deseja separar todo o pecado e impiedade, a fim de que aperfeiçoem a santidade em seu temor e estejam preparados para morrer no Senhor ou serem trasladados para o céu. Por que Deus aponta os nossos pecados? Por que Deus indica a nossa impiedade e nos corrige? Por quê? Para nos aperfeiçoar. Se Ele não fizesse isso, nós continuaríamos pecando sem saber que estaríamos pecando. Queridos, nós poderemos viver na ignorância enquanto não temos a luz, mas depois que temos a luz, nós deveremos abandonar os pecados de ignorância e abandonar os pecados voluntários, conscientes. Deus repreende-nos e reprova-nos e castiga, de modo a sermos purificados, santificados, elevados, sendo afinal exaltados ao seu próprio trono. Testemunhos, volume 2, 452, parágrafo 2. E ainda no mesmo livro, Testemunhos, volume 2, 453, parágrafo 1, diz: Deus não aceitará coisa alguma, a não ser pureza e santidade. E você pode dizer, então eu desisto, porque eu não tenho essa pureza, essa santidade. É lógico que você não tem, e nem eu. Mas quem tem essa pureza e santidade? Jesus. E Jesus dá para aquele que pede. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Meu querido irmão, nós temos que não cruzar os braços, mas buscar. Buscar ansiosamente pela santidade de Jesus. Deus não aceitará coisa alguma a não ser a pureza e a santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter nos excluirá para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Testemunhos, volume 2, 453, parágrafo 1. Um pecado não confessado nos exclui do céu, porque Jesus está disposto a nos perdoar todos os pecados. Por isso, não pode se tolerar, meu querido irmão, uma mancha, uma ruga, um só defeito de caráter. Ah, eu abandonei tantas coisas e agora eu só tenho este defeito, eu só tenho este vício, eu só bebo isto que Deus não quer, eu só como isso que Deus não quer, mas é só isso. Deus vai tolerar, Deus vai entender. Deus não vai entender, Deus não vai tolerar, porque Ele está oferecendo para você força e poder que vem através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para fazer você vitorioso sobre o apetite pervertido, sobre todas as tendências herdadas e também sobre as tendências cultivadas para o mal. Se nos tornamos alienados e deixamos de ser cristãos bíblicos, deveremos nos converter, pois o caráter que apresentamos agora no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus. O caráter que nós temos agora no tempo de graça será o caráter que nós vamos ter na volta de Jesus. Se desejamos ser santos no céu, devemos ser santos primeiro na terra. É a serva de Deus que está escrevendo no livro Lar Adventista 16, parágrafo 2. Se desejamos ser santos no céu, deveremos ser santos aonde? Na terra. E o lugar mais difícil de desenvolver a santidade é no lar. É diante da esposa, diante dos filhos, diante do marido. Enfim, queridos, dentro de casa. Por isso, aquele que é santo em casa será santo em qualquer parte do mundo. Os traços de caráter que nutrimos na vida não se mudarão pela morte e nem pela ressurreição. Leio de novo. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados nem pela morte, nem pela ressurreição, mas poderão ser mudados em vida, agora, confessando, abandonando. E Cristo acredita para você a santidade dele e dá para você o poder sobre o pecado. Ele elimina o poder que o pecado tem sobre você. Jesus não só nos perdoa do pecado, Ele também nos liberta do poder do pecado que existe sobre o pecador. Ele nos dá liberdade
deste poder pecaminoso que Satanás usa para nos dominar. Sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter na sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. É agora, meu querido irmão. Este sermão eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim mesmo. Nós estamos juntos no mesmo barco, caminhando para o céu. Às vezes caímos e levantamos, mas os filhos de Deus na estrada da santificação não ficam prostrados, não ficam caídos, eles se levantam e são ajudados por Deus, agraciados por Deus. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Lar Adventista 16, parágrafo 2. Nossa vida diária determina o nosso destino. Meu querido irmão, o que o Senhor requer da sua herança adquirida? O que o Senhor requer da sua herança adquirida a preço de sangue? Ele requer a santificação de todo ser. Pureza como a pureza de Cristo. Perfeita conformidade com a vontade de Deus. Na santa cidade, a Nova Jerusalém, não poderá entrar coisa alguma que contamine ou minta. Filhos e filhas de Deus, 348, parágrafo 3. Por isso o salmista, lá no Salmo 24, verso 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ninguém pode ser onipotente, diz a serva de Deus. Fé pela qual eu vivo. Página 137, parágrafo 1. Ninguém pode ser onipotente, mas todos podem limpar-se da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Deus requer de toda pessoa que seja pura e santa. Deus requer, diz a serva de Deus, temos por herança tendências para o mal, todos nós temos. Isso é uma parte de si que ninguém precisa manter. É uma fraqueza do homem acariciar o egoísmo por ser um traço natural do caráter. A menos, porém, que todo o egoísmo seja banido e o eu seja crucificado, jamais poderemos ser santos como Deus é santo. Fé pela qual eu vivo, 137, parágrafo 1. O único caráter que é de valor à vista de Deus é o que está livre de toda mancha do egoísmo. Sinais dos Tempos, 24 de setembro de 1894. E ainda no livro Testemunhos, volume 3, página 323, diz: você precisa morrer diariamente. Eu e você precisamos morrer diariamente para o nosso eu, para as nossas vontades não santificadas, para os nossos apetites não santificados. Não é o que eu gosto de comer, é o que Jesus gosta que eu coma. Meu querido irmão, é Jesus que é o padrão. E você e eu imitamos Jesus. Você e eu precisamos morrer diariamente, experimentar uma crucificação diária de nós mesmos. Testemunhos, volume 3, 323, parágrafo 3. Todos os dias, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias, você e eu, poderemos nos render totalmente a Deus e deixar que o Espírito Santo controle o nosso espírito, a nossa mente. Fé pela qual eu vivo, na página 144, parágrafo 1, diz assim: há necessidade de uma decidida conversão diária a Deus. Conversão não é algo que acontece uma vez na sua vida. Diariamente você se converte a Jesus Cristo. Diariamente você renova seus votos de fidelidade, votos de amor e de afeição a Jesus Cristo. Diariamente você declara: estou feliz com o Senhor Jesus. Eu estou feliz porque o Senhor me tirou do reino das trevas. E por isso eu renovo meus votos de serviço, de amor, de obediência, de submissão. Eu estou contigo, querido Jesus, para tudo que vier,
Para viver, viverei em Cristo. Para morrer, morrerei em Cristo. Quer vivendo, quer morrendo, Cristo é tudo em nós, como era na vida de Paulo. Por isso Jesus diz em João capítulo 9, verso 4, trabalhe enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Alguns não entendem este verso. Você entende este verso? O que Jesus quer dizer, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar? O que é o dia? Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe no seu caráter enquanto o tempo de graça existe. Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto o tempo de graça existe. Trabalhar aonde? Na construção do seu caráter. Na correção do seu caráter. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ou seja, após o fechamento da porta da graça, é quando ninguém mais poderá confessar os pecados, quando ninguém mais poderá ser aperfeiçoado, porque quando a porta da graça se fechar, os salvos estarão salvos e os perdidos estarão perdidos. Meu querido irmão, trabalhemos enquanto existe tempo de graça, enquanto é dia. Quando Cristo vier, Ele levará aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E estes corpos corruptíveis, sujeitos à doença, serão transformados de mortais para imortais. Seremos dotados, então, com uma natureza mais elevada. O corpo de todos os que purificam a alma pela obediência à verdade será corpo glorificado. Mensagens Escolhidas, volume 3, 427, parágrafo 3. Todos nós seremos glorificados. O mortal será revestido do imortal. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos erguerá a sua igreja, você e a mim, glorificando-nos em Cristo como sua noiva. A vitória dos santos que dormem será gloriosa. Na manhã da ressurreição, o doador da vida coroará com a imortalidade todos os que saírem das sepulturas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 305, parágrafo 3. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler a partir do verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, aleluia. Ninguém subirá para o céu sem ser antes transformados, de mortal para imortal. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, mente de vitorioso. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, mente vitoriosa. Vitória sobre o pecado, sobre as tendências herdadas, sobre as tendências cultivadas, sobre vícios, sobre apetites pervertidos. Meu querido irmão, todos aqueles que morreram na fé, através dos anos, têm esperado nos seus túmulos, não tendo recebido a promessa ainda, mas receberão a promessa. Quando? Na volta de Jesus, Ele dará para aqueles que morreram no passado e para aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, todos receberão a recompensa. Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, diz assim: e todos estes, falando dos justos mortos no passado, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os justos mortos no passado estão aguardando na sepultura, amanhã da ressurreição,
quando Jesus os ressuscitará, e juntamente com os salvos vivos, seremos todos arrebatados para o céu. É isso que diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 15 a 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, não vamos para o céu antes dos que morreram. Jesus primeiro ressuscita os que morreram. E depois, os que ressuscitaram glorificados, juntamente com os salvos vivos glorificados, vamos ser arrebatados para o céu. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os justos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus, eles são glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Meu querido irmão, é isso que Jesus está prometendo para você. A igreja de Jesus é a sua noiva, é a esposa do Cordeiro. Cristo amou a sua igreja, Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. O padrão de santidade é este de Jesus para a sua igreja, para a sua noiva. Você e eu somos a noiva de Jesus. Nós somos a esposa do Cordeiro. Cada verdadeiro crente é uma parte do corpo de Cristo. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 985, parágrafo 9. Meu querido irmão, eu quero ler para vocês agora Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, vamos ler então o verso 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Que esposa se aprontou? Você, meu irmão. Eu, todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que passamos pela justificação, caminhamos durante décadas e décadas na estrada da santificação, sendo transformados semelhantes a Jesus. Por isso a Bíblia está dizendo, a sua esposa já se aprontou, porque fomos santificados. E agora, na volta de Jesus, seremos glorificados e arrebatados para o céu. Verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse, foi dado para a sua igreja, para você e para mim, e foi-nos dado que nos vestíssemos de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho fino são as justiças dos santos recebida de Jesus. A justiça recebida de Jesus nos cobre e é chamada de linho fino e resplandecente. E o verso 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você é convidado para as bodas do Cordeiro, meu querido irmão. O convite está sendo colocado na sua mão. Abraçar a Jesus como Salvador, coloca o convite na nossa mão para as bodas do Cordeiro. Caminhar na estrada da santificação, nós continuamos com o convite de Jesus Cristo na nossa mão, sendo santificados cada dia, caindo mas levantando. Quando pecamos, confessamos e abandonamos e continuamos sendo santificados até Jesus voltar, quando seremos glorificados e arrebatados para o céu. E nós dizemos, aleluia, glória a Deus.
Este é o convite de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Aceite este convite. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela justificação pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela santificação quando o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor nos colocou na oficina de Deus e o Senhor está trabalhando em nós, consertando, corrigindo. E Pai eterno, nós queremos que o Senhor continue nos corrigindo, continue nos aperfeiçoando. Nós queremos crescer na santificação e desenvolver um caráter que reflete o caráter santo de Jesus. Nosso pedido, Pai amado, é que Jesus volte logo nos buscar, pois o amamos e ansiamos pela sua volta, pela sua vinda. É em nome de Jesus que nós suplicamos, volte logo, Jesus. Em teu nome que pedimos, amém e amém. Fique, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz de Jesus. Amém.